Nossa sexta questão. Dentre as partes que constituem uma máquina de corrente contínua, encontra-se o estator. Sim, o estator, como o nome diz, para qualquer máquina é a parte estática. O rotor é a parte móvel, que numa máquina rotativa o rotor roda, mas numa máquina linear o movimento do rotor pode ser de ir para frente e para trás, por exemplo, porque o movimento não seria rotativo, seria linear. Sendo assim, constitui como uma das partes do estator o... Vamos ver aqui, ó, uma máquina. O desenho aqui de uma máquina de corrente contínua elementar, viu? Aqui você tem o estator. Desenhá-lo assim, bem simples. Bem simples e feio, né? Como eu disse a você, eu vou indicar na descrição do vídeo uma aula minha sobre construção da máquina de corrente contínua. Opa, na verdade aqui tem um... E aqui as escovas. Isso aqui são os terminais de armadura, VA, e aqui a corrente de armadura. Esses valores aqui são contínuos. Aqui você tem a escova e esse rotor vai estar girando. Esse rotor está girando e o circuito do rotor também é chamado de circuito de armadura. Ele gira na velocidade N, que a velocidade do rotor a gente indica assim. Aqui a gente tem, formando semi-anéis mais as escovas, aquilo que a gente chama de comutador. Afinal de contas, a máquina é em corrente contínua, vista dos terminais, mas internamente ela é uma máquina de corrente alternada. Então, os enrolamentos do rotor, eles têm corrente alternada. Quem faz esse processo é o comutador. O comutador é como se fosse, no caso aqui, um inversor mecânico. É exatamente isso. Ele pega uma tensão DC, uma corrente DC, e transforma em corrente alternada. É isso que ele faz. Então, o comutador é a forma mecânica de fazer isso. E aqui você tem o estator que está estático, né? E aqui você tem o enrolamento de estator, que a gente chama também de enrolamento de excitação, ou enrolamento de campo. Esses dois são conectados, mas eu não quero botar mais fio aqui, só para não deixar muito confuso. E ele cria o fluxo magnético que deve ficar estacionário. Então, vamos ver algumas coisas mais e a gente vai discutindo. Que constitui o estator. Não é isso que ele quer? Parte do estator. Não é o comutador, porque o comutador, como eu mostrei para você, está aqui no rotor. Então, o comutador não é. Enrolamento de armadura. O enrolamento de armadura não é, porque o enrolamento de armadura é exatamente o enrolamento que está no rotor. Então, não constitui o estator. Enrolamento de compensação. Já ficou diferente, surgiu um nome diferente. Olha só, a interação entre o campo magnético criado pelo rotor com esse campo magnético criado pelo estator faz com que exista uma distorção aqui no fluxo magnético. Então a gente coloca na superfície da sapata polar do estator, diz assim, um enrolamento que faz com que, quando essa corrente de armadura aumente, tem uma corrente em oposição aqui na superfície do próprio estator. Então, a intenção do enrolamento de compensação é exatamente tentar compensar a influência da corrente de armadura neste fluxo magnético para não distorcê-lo. Então, você faz com que esse circuito de armadura aqui indicado em azul esteja em série com esse circuito aqui indicado em laranja. Obviamente não estou indicando a ligação em série, para deixar o desenho que já não está bonito, pior. Mas esse circuito de armadura está ligado com o circuito de compensação para compensar exatamente essa distorção que pode ser criada no fluxo magnético pelo fluxo magnético criado pelo circuito do rotor. Afinal de contas, você quer somente esse fluxo aqui que já está feito
cuja topologia da máquina já é feita para que ele seja o único existente e você tenha as formas de onda do jeito que você quer. Então, o rolamento de compensação, de fato, está no circuito do estator. O que é que a gente faz? A gente bota aqui, ó, mais, porque a gente está confortável. Mas a gente não tem a certeza, afinal de contas, depois pode surgir alguma novidade. E aqui tem núcleo magnético. Como ele falou, uma das partes do estator, então fica um pouco confuso isso aqui. Por que motivo? Porque o núcleo magnético também faz parte do estator. Quando se chama de núcleo, não é especificamente o rotor ou o estator. A gente na máquina deve dizer, inclusive no plural, a máquina tem dois núcleos, duas partes separadas de material ferromagnético, uma no estator, outra no rotor. Então o núcleo magnético também faz parte do circuito do estator. Do circuito não, do estator. Mas também tem um outro núcleo que faz parte do rotor. Então isso aqui nos causa dúvida. E esse aqui nos deixa plenamente confortável. O que é que a gente marca? Isso aqui. Então, isso aqui não é para mim completamente errado, não. Mas não é uma parte que é só do estator. Ela também é uma parte do rotor. Então, essa C seria a opção natural. Vamos seguir com nossa vida aqui, ó.